Bom, acho que agora vai, pelo amor de Deus. Muito bem. Bom, estamos de volta, YouTube. Em 3, 2, 1. Ai, que saudade de fazer isso. Olá, habitantes. Bem-vindos ao Mundo Rick. Eu sou o Rick e estamos de volta por aqui, por essas bandas do YouTube. Em especial no dia de hoje, que eu vou falar já. Mas hoje nós vamos falar de uma história que aqueceu o meu coração, gelado, frio, sem alma, casa da Elsa, e derreteu todo esse gelo, que foi essa incrível, fofa história chamada Heartstopper. Esses dois livros são maravilhosos, tá? São graphic novels lançadas pela Seguinte aqui no Brasil, escritas por Alice Oseman. E, cara, assim, eu tô apaixonado por essas duas histórias, né, de Heartstopper, essa sequência de Heartstopper. Eu tenho o terceiro que tá bem ali guardadinho, mas eu ainda não li. Eu vou ler quando o quarto chegar, que chega ainda em junho, né? E vamos falar então dessa história. O primeiro livro fala sobre o encontro do Charlie e do Nick, né? Charlie é um menino simples que se assumiu, sofreu bullying, mas a história ela não entra nesse foco. Legal, carros passando. Charlie se relaciona logo após tudo isso com Ben, que é o típico boy lixo, o embuste, que simplesmente está ali só quando quer. Caminhão agora, gente? Meia-noite? É aquele típico boy lixo que só tá ali quando quer, quando lhe convém. Mas quando encontra o Charlie no meio de outras pessoas, finge que ele nem existe. E é no meio disso tudo que Charlie conhece Nick, o Rodrigo Hilbert das gays, né? Que todo mundo tem como modelo e quer se apaixonar por ele. O Nick, ele é o típico jogador de rugby, o atleta da escola, e ele se apaixona pelo Charlie, que é uma coisa mais fofa desse planeta. Essa paixão acontece tudo de uma maneira muito natural. Embora algumas dos pontos da trama, por exemplo, não se fala tanto do bullying do Charlie, pelo menos nos dois primeiros livros, eu já dei uma aventurada ali no terceiro e vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto. E é uma história leve, é uma história gostosa de ler, que você lê assim, tipo, né, de uma vez só. Eu, por exemplo, eu li essa história a primeira vez no ano passado. A Amazon colocou um e-book de graça deles, então falei, vamos ver, né? Eu não sei o que é, não fazia ideia. Quando fui ver, tinha todo um metaverso da Alice Oseman criado. Mas enfim, isso aí a gente deixa para uma outra hora. Nesse primeiro livro também a gente conhece um pouquinho do Tal, que é o melhor amigo do Charlie. E detalhe que eu acho muito interessante, aqui no final colocou a ficha técnica dos personagens, né? Tipo, data de aniversário, quem são cada um dos personagens. No segundo livro isso também se repete, né? Aqui você tem todos os personagens da história, da trama, né? E no segundo livro a gente já entra um pouquinho no universo de amizades deles também, né? A gente conhece a Elle, a gente conhece o Tom, né? Conhece ele um pouco melhor, que é o melhor amigo do Charlie. A gente conhece também melhor os outros, né, vilões aí da história, que é o Henry e os outros jogadores de rugby. Então, assim, na segunda história, já entra num processo de autoconhecimento do Nick. O Nick vai buscar saber quem ele é e tenta ao máximo não afetar o Charlie, né? Então, e é muito lindo ver isso, ver como a história corre, sabe? A primeira... oh, meu Deus! A primeira temporada da Netflix é uma adaptação dos dois primeiros livros. É claro que, como toda adaptação, há uma mudança. Mas a Alice Oseman é uma das produtoras executivas, roteiristas e sei lá o que da série, né? Que fez questão de manter as características principais dos personagens e manter a história o mais fiel possível. E ela fez disso um bom trabalho, assim. Eu achei sensacional. Uma outra cena que pra mim assim, é muito importante é a cena em que o Nick começa a entender quem ele é, e ele começa a pesquisar sobre a sua bissexualidade, ele começa a se entender
com uma pessoa bissexual, começa também a compreender o que ele tem junto do Charlie, né, os sentimentos dele pelo Charlie, e tem a cena da praia, acho que é a cena mais legal do livro também, que é quando os dois vão pra praia numa viagem meio que surpresa, né? E lá o Nick se declara para o Charlie de uma maneira muito linda, muito amorzinho. E quando ele volta pra casa, ele conversa com a mãe sobre a sua bissexualidade. E a gente sabe que essa parte da conversa com os pais é a parte mais complexa, que é o medo, né? O medo da resposta. E assim, ali eu acho que a mãe do Nick foi a mãe de todas nós, né? Ela já sabia, só estava esperando o momento certo dele vir pra ela e falar. E foi um momento tão leve e gostoso de assistir, porque pra gente que cresceu vendo vários filmes LGBTs, a gente via muito a parte do drama, o se assumir como algo, né, complicado. Não que hoje não seja, e não que também essa história seja próxima da nossa realidade, a gente sabe muito bem que não é. Mas ter histórias como Heartstopper fazem com que a gente passe a encarar todos esses problemas de uma maneira um tanto quanto mais leve, né? E hoje, em especial, eu quis contar essa história, e mesmo aqui com coluna destruída, a base de tramal, eu falei, não, eu tinha que contar essa história em especial no dia de hoje. Hoje é dia 17 de maio, Dia Internacional da Luta contra a Homofobia, né? E na verdade se estendeu para LGBTQIA+, fobia, porque a gente sabe que todas as letras sofrem alguma coisa. Carregar essa bandeira não é muito fácil. Histórias como Heartstopper facilitam essa carga, tiram um pouquinho do peso dessa carga. Essa é uma história que você pode ler, assistir com os seus pais, com a sua família, porque é uma história leve, é uma história bacana. É claro que não vai ser a solução de todos os problemas, mas pelo menos uma coisa que eu penso assim, eu queria muito que na minha adolescência, ou até melhor, há 12 anos atrás, quando eu me assumi, que tivesse histórias como a de Heartstopper, porque com certeza acho que tornaria as coisas muito mais leves, muito mais fáceis, né? E também validar a nossa existência, sabe? É uma coisa que é muito complexa. Por isso que hoje, essa bandeira aqui, eu visto com o maior orgulho. E também tem um outro detalhe. O meu primeiro vídeo deste canal foi falando sobre histórias, sobre livros, né? 3 livros aí muito importantes, que foi Esse Livro é Gay, Prayers for Bobby e também a história do João W. Nery, que assim é sensacional, um homem trans, o primeiro homem trans que se tem registro no Brasil. E essas histórias são carregadas de, tirando aí, né, Esse Livro é Gay, são carregadas de um peso muito forte, que reflete toda uma luta que se tem ao longo das décadas, né, e que a gente só está colhendo alguns dos frutos agora, ainda assim que com muita dificuldade. Portanto, você, adolescente LGBT, que precisa de um pouquinho de conforto, acho que essa história traz um pouquinho desse conforto e eu recomendo para todos vocês. Então, galera, é isso. O Mundo Rick hoje se desliga, mas a mensagem fica aí para vocês. Um beijo e até o próximo.